analítica e analítico de plantão, belezinha? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Analytics Talks. Hoje falaremos sobre o livro Data Story, da grande autora, minha querida parceira, brother, a gente troca umas ideias no LinkedIn, Nancy Duarte. Livro que inspirou muito o nosso time aqui de business da Métricas, inclusive coisas que a gente viu que ela falava que a gente ia fazer desde 2015. Tem posts na Métricas Boas, inclusive, que comprovam que a gente já falava isso antes mesmo do livro. Olha só que moral, hein? Vou iniciar o livro com a célebre frase do Josh Bersin, da Deloitte, que ele fala o seguinte: hoje, para quem deseja uma posição bem remunerada, a familiaridade dos dados é cada vez mais essencial. Faltou só o Josh colocar assim, arrasta essa porra pra cima. Que isso, na moral. Como sempre, aqui do meu lado, ele, o Noob Saibot do Analytics. Sempre se superando. Fala aí, gente, tudo bom? Boa. Vamos lá pra cima. Mais um livro que eu li. Noob Saibot. E comigo aqui, esse livro foi tema do Clube do Livro. A gente tem um Clube do Livro aqui na Métricas, mas a gente fez um pocket Clube do Livro separado para o time de business. E a gente trocou essa ideia aqui e leu esse livro. Então, comigo aqui, engrandecendo o nosso episódio, deixando ainda mais foda, as senhoritas Maria Fernanda Neuhauter e Manuela Lima. Fala pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo para falar um pouco de vocês desse livro que é essencial para qualquer pessoa que trabalha com marketing. Oi pessoal, tudo bem? Acho que depois da Mafê e Gustavo não tem muito o que falar. Espero que vocês gostem aí desse episódio, do jeito que a gente gostou desse livro. Antes de mais nada, Luciano, a gente tem que dar aquela moral, parceiro. Pô, tá maluco. Ó, melhor café do... Coffee Mais. Coffee Mais. Nosso café brabíssimo. Dando moral, recebemos até, ó, abrimos canequinhas. Ó. Que isso, forte demais. Tamo aqui, ó, tomando nosso dripzinho lindo pra dar essa moral. O café vai estar aqui, ó. Não esqueça que se você quiser garantir o teu café com preço promocional, tá aqui na descrição do podcast, beleza? A paginazinha da Métricas Boss. Descontinho que a gente arrumou lá, né? Descontaço. Café é bom, inclusive, viu? Boa. E segunda questão. Momento jabá. O segundo jabá que temos aqui, né? Porque podcast tem que se pagar. A gente já viu. Se você ouve, a gente sabe que a gente tomou esporro do Mineiro. Exatamente. Essa porra aqui não é mais ONG. Então agora tem que ser pagar. Exatamente. Já está aberta a inscrição para o Analytics Summit. No momento que você ouve esse episódio aqui, é dia 1º de setembro. Vulgo último dia do primeiro lote de pré-venda do Summit aberto. A R$ 7.990. Dia 2 de setembro, que é sexta, se tu já estiver ouvindo, o preço já mudou. Teremos no Summit diversas palestras, como por exemplo, mesa redonda da Manu, da Mafê e do restante do time de business, Bruna e Camila, falando sobre como transformar dados em decisão. Teremos time do Lucian falando sobre cagadas de tema que você não deve cometer. Exatamente. Importantíssimo, inclusive. Importantíssimo. Essencial. Teremos o pessoal da Amplitude com a Buzer falando sobre cases. Teremos também o Kleber do Bradesco falando sobre todo o rolê que foi implementar o GA4 lá dentro. Caio Tramontino do Caio Itaú. Tramontino do Itaú vai estar debatendo com a gente, o pessoal da AppsFlyer e o pessoal da IAB, falando sobre como medir atribuição em um mundo sem cookies. Teremos Nina Talks, que já esteve aqui, Leandro Rezende, o UX Unicórnio, e também o Sr. Huxley Dias, o cara que tem UX no nome, falando sobre UX Metrics. Olha só, teremos mesa redonda de gestão de tráfego orientada a dados com o rei do tráfego de Santana e Sérgio Fernandes. O evento, se tu não assinar lá e adquirir seu ingresso, a gente não vai entender legal não, porque conteúdo pra cacete, entra lá, o link tá na descrição, senão, Gustavo, se a gente ficar aqui falando todas as palestras que vai ter, são mais de 40 palestrantes, 2 dias de evento. Eu só vou terminar com uma parada. Se inscreve lá. Você que tá ouvindo e assistindo a gente, pensando assim, eu não sou Prime, chupa. Porque quem é Prime não paga. Exatamente. Só isso. Então fica a dica. E aí é bom um aviso, porque a galera que já aconteceu algumas vezes, é bom sempre fazer um disclaimer. Você que é Prime, você não precisa comprar. Se você quiser comprar para dar uma moral pra gente, a gente aceita. A gente aceita. Agora, você não precisa comprar o ingresso da Analytics Summit se você for Prime, beleza? Vai estar lá dentro do Prime, já tem lá um link, inclusive, na Analytics Summit 2022, que você pode clicar e já ir pro aquecimento de 2021 para ver tudo que rolou no ano passado. Todo mundo que se inscrever agora também tem acesso ao Analytics Summit 2021 para já ter um pré-aquecimento, viu? Exatamente. Pô, pré-aquecimentaço. Exatamente. Boa! Vamos lá, meninas. Eu queria que vocês contextualizassem inicialmente aqui pra gente um pouco das opiniões de vocês sobre o livro, né? Vocês leram o livro, eu li o livro, todo mundo leu aqui. O livro ele é muito fácil, assim, logo no tema. Data Story, explique dados e inspirações por meio de histórias. Mas eu queria a percepção de vocês do livro. Porque quando a Alta Books nos presenteou com esse livro aqui, acredito que foi muito mais por entender o fit que a Métricas tinha com esse livro aqui, pra gente poder, né, entender sobre isso. Mas quando eu li,
eu fui ficando muito feliz, empolgado. Não sei se vocês lembram, que a cada dia que eu lia mais páginas, eu mandava pra vocês. Pelo amor de Deus. Alguém Vocês já chegaram aqui nessa página pra gente discutir sobre? Queria a opinião de vocês sobre, o que vocês acharam, percepções? Eu gostei, assim, quase basicamente tudo que ela fala no livro a gente concorda, tanto que tinha coisa que a gente fazia na própria Métricas. E acho que ele é um livro que ajuda tanto para quem já tá nesse rolê de dados há um tempo e para quem tá começando agora, porque ela faz umas tabelinhas bem didáticas, assim, de verbos e palavras que você pode usar que vão ajudar, e para quem tá começando às vezes fica um pouco perdido, não sabe muito bem como construir uma argumentação. Ter uma tabelinha ali pode ajudar, depois você vai fazendo um pouco mais, você entendendo o conceito fica um pouco mais fácil. E para a galera que é um pouco mais avançada, acho que para deixar um pouco mais claro um conceito e uma estrutura de narrativa, para não se perder, que às vezes na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo um pouco o principal, né? Como que a gente conduz uma apresentação. Eu gostei muito porque, eu já falei aqui anteriormente, eu sou uma pessoa de humanas, e eu acho que o livro ele ajuda muito a gente a entender que você consegue contar histórias com dados. É claro que aqui na MB a gente já tinha essa prática, mas como a Mafê falou, para quem está começando, é uma oportunidade muito boa para você entender que os números também te dizem coisas e vai te ajudar, né, a contar isso. E a gente aqui na MB, de uma forma, de um clube de livro mais informal, a gente leu o Storytelling com Dados, e eu acho que eles se complementam muito, né, porque o Storytelling com Dados, ele te mostra a parte visual, e aí quando você lê esse livro, né, o Data Story da Nancy, você pega tudo aquilo que você, né, aprendeu no outro de visual e você começa a conseguir contar com as suas palavras aquela prática que você aprendeu. Então, achei que foi muito legal para, assim, por mais que a gente já trabalhe com isso, foi isso que a Mafê falou, ele te relembra práticas que às vezes na correria do dia a dia você acaba esquecendo e te ajuda também a aprimorar outras coisas. Traz uma visão muito de você explicar no nível mais básico e você poder usar uma porrada de analogia para você explicar um termo que a gente usaria como se fosse um termo técnico que a gente fica preso no dia a dia. Achei isso muito maneiro. Eu acho que, na realidade, na minha opinião, esse livro foi um puta serviço para a comunidade de analytics, dados e métricas. A gente cada vez mais vê que as dores das empresas ainda é muito presente no quesito de como medir corretamente, como instalar as coisas corretamente. Só que essa parte, uma vez que, o Luciano pode falar melhor que eu, uma vez que a gente entende como a documentação daquele app tá, como aquele site tá, como aquele produto tá, a gente entende o que a gente quer ter ali dentro através do que a gente fala o tempo todo, plano de mensuração, cacete A4. E a gente consegue deixar isso redondo, funcionando, não adianta de porra nenhuma se você não sabe fazer nada com isso. Então, as áreas, elas não são excludentes, elas são complementares. A gente precisa deixar tudo correto para que eu possa transformar em decisão. Só que, em sua maioria, as pessoas estão preocupadas com a primeira parte. E todo mundo acha, ou tem a visão, de que uma vez que o dado está correto, está tranquilo. Eu consigo agora fazer isso. E, para mim, essa realidade é muito errada. Não é assim. As pessoas, em sua maioria, acreditam ou acham que sabem transformar dados em decisão, quando, na realidade, estão fazendo uma análise reativa. Eu faço uma ação, meço o resultado. Faço uma ação, meço o resultado. Não tá fazendo uma análise proativa. E muito menos sabe contar a história para os outros. E aí vem uma porrada que eu já vou dar no mercado logo de cara aqui, podem me odiar, que a galera tende a achar que porque está falando difícil, ou porque está falando techniquez é mais inteligente. Ou em inglês. Ou... É mais inteligente. Então, a galera que fala bounce rate ao invés de taxa de rejeição, por exemplo, muitas vezes não fala bounce rate porque é o bounce. Fala porque é o nome técnico, nenhum problema, mas tem gente que fala de uma nomenclatura diferente para mostrar que é mais inteligente. Eu já tomei essa porra. E o livro, ele diz muito sobre isso. O livro, ele diz sempre sobre o fato de... Que a gente brincou quando a gente terminou de ler, assim, vamos cada um agora fazer uma apresentação falando do nosso jeito, da nossa forma. E eu lembro quando eu fui apresentar para as meninas, eu falei assim, ó, isso aqui, inclusive, mostra a quantidade de pessoas que saíram do site sem interagir. Eu não falei rejeição. Só que é rejeição. Uhum. Só que dependendo do meu público, a galera não faz ideia do que é rejeição pra eu falar. A galera vai me parar e vai falar. Então, o livro, para mim, foi um puta serviço sobre como qualquer um pode usar histórias pra isso. Eu vou deixar a Manu falar, porque eu já vou começar a contextualizar em cima do que ela começa a falar aqui. Eu só ia falar que você falou que muita gente faz análise descritiva e reativa. Eu acho que, além disso, o livro te ajuda a interpretar os dados. Porque mesmo que esteja tudo certo, se você não sabe o que aquele dado significa, beleza, minha taxa de rejeição é X.
tá, o que essa informação te diz? Ah. Não é simplesmente o dado, é você conseguir ler aquilo e transformar em informação. Sim. Então, eu acho que o livro é importante para isso. Além de você aperfeiçoar as suas análises, você aprender a interpretar o que o dado tá te falando. Porque o número por si só, o gráfico por si só, pode ser qualquer coisa, né? Boa. Um ponto, a gente até fala um pouco disso mais pra frente, não vou me aprofundar muito, mas que eu também acho legal é que às vezes você até já identificou qual é o problema. Ela deu um exemplo, as vendas estão caindo, beleza, e como é que você chega a uma decisão a partir daí? Porque o dado tem ali a informação, mas a decisão aí mexe um pouco com a análise de dado e a intuição da pessoa, o insight, a criatividade, palavra que acharem melhor, e ela vai dando até algumas dicas assim, que não é como se fosse uma fórmula mágica, mas de processos que você pode fazer que vão te ajudar a chegar. Porque a gente já escutou várias vezes, tem ideia sobre ali o Analytics, eu vou olhar e vou ter ideia. Ou as vendas caíram, a culpa é da implementação. Eu pesquei isso aqui, isso foi piada interna que eu pesquei. E não é bem assim. Sempre põe a culpa na implementação, ou não, o Google Ads caiu 30%, então o direto tá roubando. Ou não entendi o Então, contexto. Tipo, a venda caiu em dezembro 30%. É porque no mês passado você teve Black Friday. Então, não é o dado em si, é você interpretar e transformar em uma informação relevante. Né? Um dos primeiros pilares que ela explica na página 7, ela fala sobre o conceito de evolução profissional pelo investimento em habilidades de comunicação. Acho que a galera sabe muito bem que a gente aqui no podcast tá batendo cada vez mais na tecla, logicamente, em momentos de falar de técnicas, essencial de tecnologia, papapá, a gente sabe e afirma mais uma vez que isso é importante, mas a gente também tá trazendo muitas habilidades de comunicação. Então a gente já teve aqui o Como Contar a História com dados, com o Nélio e a Mafê, a gente tá fazendo esse aqui também, porque é uma outra dor que as pessoas não mapeiam, só mapeiam quando vão explicar para alguém e não consegue ser entendido. E ela fala sobre isso, né, sobre as habilidades de comunicação. E ela questiona logo nessa primeira parte, assim, na página 7, ela fala sobre explorar, explicar e inspirar. Que o profissional, na hora de contextualizar, contar as histórias de dados, ele tem que explorar, explicar e inspirar. Eu queria que vocês contextualizassem isso pra gente aqui, o que vocês entenderam dessa parte do livro e como que vocês começaram a praticar, porque uma coisa que a gente bate muito no Clube do Livro do MB é que a gente leia, absorva e aplique, senão a gente só leu essa porra, era mais fácil depois do cartucho do Matrix. Senão é igual usar o próprio relatório do GA. Se você ler aquele dado ali e não utilizar pra porra nenhuma, faz sentido. E essa parte é até legal, tava aqui vendo uma colinha que eu fiz, ela traz até uma pesquisa, até para tangibilizar e trazer dados de uma pesquisa que foi feita entre profissionais de empresas grandes e qual era a maior dor de soft skill que faltava nos profissionais, que às vezes você pensa muito na parte técnica, o que essa pessoa vai saber, mas ela precisa de fato conseguir comunicar, porque basicamente quando você traz uma análise de dados, falando de uma forma bem direta, você provavelmente está dando trabalho para alguém. Sim. Alguém vai ter que fazer alguma coisa em cima do insight que você está trazendo. Então, como é que você faz para a parte de inspirar? Toda essa parte é basicamente fazer as pessoas comprarem o seu barulho. Sem você ser o chato da empresa, assim, você não deixar a pessoa com muita raiva de você. Eu vou trazer só um ponto que no penúltimo episódio, que o último foi da Rocket City e o penúltimo foi do Growth Metrics com o Mineiro. A gente fez uma pergunta pro Mineiro sobre isso. Perguntando pra ele como é que a gente faz para com que as nossas hipóteses, a galera convença e tal. E é justamente nesse quesito aqui agora do inspirar. É como que você inspira. Por isso que muitas vezes você fala, não, eu falo muito disso aqui na empresa, mas às vezes você traz alguém de fora, esse alguém de fora, porque tem uma forma diferente às vezes de comunicar, falar, que acaba inspirando alguém ali, né? Ela até fala um pouco mais, assim, que tem muito a ver com a metodologia do OPC, que a gente já falou aqui na Metrics, que é muito de você tangibilizar o que você está trazendo, né? Ela até faz uma analogia de heróis e dos vilões, antagonistas e dos vilões. Até traz até um paralelo com algumas histórias, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas Luke assim... Skywalker e o Darth Vader, é o principal. Que aí você tá deixando muito claro, assim, o problema é esse, né, e o que você... quem é o herói dessa história e qual é o problema? Às vezes o problema, o vilão é uma questão de usabilidade, é uma questão operacional, uma questão de atendimento ao cliente, e aí você deixa bem claro, assim, o que a gente tem que lutar contra. Perfeito. E aí tangibiliza o benefício que no fundo está impactando o trabalho de todo mundo, né? Porque as áreas são relacionadas, né? Porque eu trabalho com CRM, então eu não vou olhar para nenhuma outra área dentro da empresa. Tipo, não é meu problema. Eu acho que é importante para quem está trazendo essa informação, você ter certeza daquilo que você está trazendo, né? Porque eu acho que essa questão do inspirar é muito fácil você explorar, você meio que conhece os dados, mas se você não tem certeza daquela informação que você está trazendo, se você não confia naquilo que você está trazendo, o seu público também não vai confiar. Sim. Então, quando eu acho que essa questão, né, de quando
muitos clientes falam, eu já falei isso, mas vocês sendo uma consultoria, Sim. porque a gente tem certeza daquilo que a gente está falando com base nos dados, Perfeito. né? E aí as pessoas compram mais esse barulho. Então eu acho que essa é a importância, assim, você, novamente, batendo nessa tecla, não é só trazer o dado, é interpretar aquela informação e saber passar aquela informação para um público diferente. Perfeito. Então, o cara que está ali direto, né, trabalhando ali com UX, por exemplo, ele vai entender a informação de uma forma diferente que o CEO. Você tem que saber passar para esses dois públicos com a linguagem que vai cativar esses dois públicos. Perfeito. E você só sabe fazer isso se você tiver muito domínio do que você está falando. Porque se você não acreditar e não souber daquilo que você está falando, você não vai conseguir trabalhar diferentes formas de falar para diferentes públicos. Eu vou trazer um exemplo aqui até para o Luciano cortar, baseado no... Quando a gente fala de auditoria. Quando você olha as etapas, explorar, explicar e inspirar. Explorar. A gente chega num cliente que tem uma auditoria, a gente vai fazer uma auditoria, a gente tem que explorar o que está acontecendo. Diagnóstico. Entender, fazer um diagnóstico. Baseado nisso, a gente agora tem que explicar o cenário. E explicar o cenário é por que esse número está errado, por que esse número não bate. E o inspirar é muitas vezes chegar e falar assim, eu não consigo resolver isso a não ser que você mude a tua aplicação. A não ser que você mude a arquitetura, a hierarquia de como tá. Ou apesar que esse dado seja favorável, você precisa mudar porque tá errado, né? Porque eu acho que é muita coisa que um lance que a gente fazia nas auditorias antigamente, que eu acho que tangibilizava muito isso, que é, primeiro, que você falou de acordo com para quem você vai falar, você tem que mesclar essa informação. Perfeito. Então, quando eu ia falar com um cara que era o diretor, eu tinha que trazer muito mais sobre o que aquele dado impactava, sobre o como a gente ia resolver aquele problema. Então, para aquele cara, eu falava só, hoje a sua taxa de rejeição está em tantos % e ela não bate com a vida, sabe? Ninguém tem uma taxa de rejeição tão baixa. Então, para você poder conseguir ter uma análise mais séria do seu negócio, você precisa que esses dados batam e que a gente esteja capturando de fato o que o usuário está interagindo no site. Ponto. Aí vamos pro time pro time de marketing da equipe lá, né? Pô, olha só, a gente tá com um problema na taxa. Aí você pode ser mais técnico. A gente tá com um problema na taxa de rejeição. Se você não sabe, a taxa de rejeição, ela é uma taxa que calcula a quantidade de pessoas que entraram no seu site e não interagiram com ela, e aí a gente ia até o caminho onde ia resolver o problema. Quando chegava no time técnico, eu falava só, vocês estão disparando um evento, sabe? Em cada um desses dos players, a gente teve que tratar de jeito diferente. Eu falo que a MB me ensinou, eu escutando muito de vocês falando sobre storytelling e tudo mais, a criar um modelo que a gente chama interno de bug storytelling, que é a gente criar uma história do como e o porquê aquele dado, que nada mais é que explorar, explicar. Exatamente, que é eu pegar o problema que a gente tem para poder resolver, contextualizar esse problema e exemplificar o porquê que aquele problema está acontecendo, trazendo para ele os impactos que aquilo pode gerar. O inspirar, no nosso caso, é um pouco mais caótico, porque a gente chega e acaba mostrando, olha só, se você não mudar isso, sabe, você não vai ter a visão sólida dos seus dados. Então, olhando assim, acaba sendo mais caótico. Separando aqui, então, na parte técnica e na parte nossa de business. Então, parte técnica aqui, quando a gente fala de explorar, a primeira coisa que a gente está fazendo é entendendo o cenário, entendendo o que está acontecendo e explorando as possibilidades daquilo. Quando a gente entende as possibilidades, a gente agora explica o porquê que aquilo acontece e aquelas situações. E o inspirar é como você convence a pessoa de que mudar aquilo vai resolver o problema, vai fazer essa pessoa elevar para outro nível. Isso na área técnica. Porque muitas vezes você convence a pessoa, assim, cara, você não tinha que ter feito essa porra em Ruby on Rails. Entendeu? Tipo, eu sei que mudar isso tudo é foda, mas vamos fazer alguma coisa. Acontece muito, sabe como? Pô, cara, me desculpa, mas você contratou uma plataforma que não te dá suporte. Não. A gente cai nisso principalmente quando a gente vai analisar a performance de carregamento do site dos clientes. E a gente fazia isso na auditoria, muito antigamente, que era um teste de performance. A gente ia lá e verificava o quanto aquele tempo demorava para poder carregar, para a gente poder conseguir, olha só, a gente tem aqui um guia de boas práticas que você pode seguir, porque a gente sabe que existe o estudo do Google que diz que página mais rápida converte mais o usuário dentro de qualquer situação. Beleza. Quando a gente chegava para esse cara e levava esse teste, putz, mas eu tô na... Foda-se, vou falar o nome. Tô na Vetex, tô na Tray, tô na Loja Integrada. Pô, cara, tu não tem como fazer e aplicar algumas dessas daqui que vão te dar, na maioria das vezes, o maior resultado, porque tu tá fechado dentro de uma plataforma. E essa plataforma não te dá o suporte, sacou? Então a gente batia muito nisso quando a gente estava tratando com clientes que utilizavam serviços de terceiros, sacou? Sim. A gente tinha que tangibilizar pro cara de uma maneira absurda. Olha, cara, infelizmente isso aqui não dá para fazer, porque você tá numa plataforma ruim. Você pode trocar para ir para uma outra plataforma? E aí a gente entrava numa outra discussão pautada nos dados que a gente estava contando ali, né? Já na nossa área de business, quando a gente olha em explorar, explicar, inspirar, é muito nessa frente. Então, a primeira parte de explorar é o que a gente está entendendo que é potencial do cliente ali. Seja em marketing, usabilidade, produto, a gente explora possibilidades.
Uma vez que a gente explora possibilidades, a gente traz agora para explicar essas possibilidades. E o inspirar, se a gente não for aplicar por nós mesmos um teste AB e tal, o inspirar é chegar e convencer o cliente do porquê que ele deve fazer aquilo. E aí, tudo que a gente já falou até no podcast sobre como contar história com dados, que o Nélio falava também um pouco de trejeitos, maneira de falar, argumentação, tom de voz, isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Porque na hora que a gente vai inspirar a pessoa a executar uma melhoria, você fala assim, então eu acredito que essa é a melhor forma de resolver isso. Pô, tu tá inspirando quem, cara? Não, tem várias paradas, por exemplo, de você numa reunião, e aconteceu há um tempinho, tipo, a galera tá falando, tipo, muito eu acho na reunião. E o cliente fala, cara, não é eu acho. Eu acho ou tu tem certeza? Tu acha ou tu tem certeza. Eu te contratei pra você ter certeza, não pra você eu faço achar. muito essa política aqui. É foda. Não sei se a galera percebe no podcast. Toda vez que eu falo eu acho, eu dou uma comidinha e falo assim, na minha opinião. Porque eu não acho, na minha opinião, baseada na minha experiência, baseada na forma como eu lido, né? Então, um pouco disso. Então, aqui, o explorar, explicar, inspirar, basicamente dá pra entender a parte inicial de uma parte inicial de uma análise. Como é que a gente consegue criar essa análise para resolver problemas técnicos, para inspirar ou convencer decisões. E aí, a gente vai desbravando um pouco mais o que a Nancy vai falando no livro ali. Aí já vou partir para a página 25. E na página 25 ela bate muito sobre transformar dados em ação por meio de pensamento criativo. E aqui na MB é uma Fê que já foi da área de business, depois foi pro Prime, tocou conteúdo junto e voltou para business agora. Ela vai lembrar de uma coisa que a gente falou, que era um termo que a gente tinha cunhado há muito tempo atrás, chamado Creativelytics, que era você ser criativo com Analytics junto. Ali a gente é bom de publicidade também. Então esse termo Creativelytics, que é ser criativo perante os dados. O processo analítico, ela diz muito isso, que é comprovar algo, e o processo criativo é gerar ação. Como que a gente faz isso na prática? Beleza, vamos pensar aqui que a gente explorou e explicou. Agora, na parte de explicar / inspirar, a gente tem que unir dois processos. O analítico, que é comprovar algo, você está explicando. E o processo criativo, que é gerar ação, que é ir pro como eu faço agora. Como que a gente faz isso na prática, no dia a dia, inspirado por esta aqui que nos escreveu? A gente já montava os relatórios meio mais ou menos com essa regra, e nesse livro ela corrobora muito isso, no sentido de que a gente sempre precisa terminar o relatório com uma conclusão, que é basicamente uma proposta à ação, ou seja, a gente analisou que as vendas caíram, que as vendas cresceram, qualquer análise que a gente tenha feito, né? Então a gente explorou o dado, trouxe e beleza, o que a gente faz com isso, né? Qual a decisão de negócio que a gente vai tomar a partir daí? E aí que muitas vezes exige a nossa criatividade. Às vezes a decisão está até muito clara, é uma melhoria pontual, é um ajuste de erro, alguma coisa que não exige diretamente a criatividade, é mais uma análise lógica. Mas às vezes você está num cenário que você precisa pensar numa estratégia de percepção de marca para ver se essa sua marca volta a vender. Então, ali exige você trazer a sua criatividade um pouco, assim, que a gente associa muito os dados a essa parte racional e ela traz, assim, a conclusão, essa última parte da ação, entra ali a sua criatividade, porque muitas vezes vai ser uma estratégia de marca, uma estratégia de produto, coisas que o pessoal da publicidade está bem acostumado. Boa. Eu acho que voltando ao que eu falei anteriormente, parte muito também de você entender o seu público. Então, tipo, a gente aqui da consultoria experimenta muito isso, né? Tem cliente que a gente chega e fala, vamos fazer isso? O cliente compra todos os barulhos, ele embarca em todas as ideias mais simples ou mais loucas que a gente traz. E tem cliente que é mais difícil, que às vezes por uma estrutura da empresa é um pouco mais engessado, né? Tem um pouco mais de dificuldade. Então, eu acho que parte da gente estar muito alinhado e entender muito as necessidades do cliente para saber como você vai inspirar. Então, se o seu problema hoje é, sei lá, retenção, como é que você vai trabalhar e focar nisso para poder inspirar o cliente, né? Eu acho que é entender muito a necessidade, o que é importante para aquele cliente, para saber como que você vai trazer isso e usar, né, todos esses mecanismos. Então, então isso aqui para o meu cliente é o mais importante. Como é que eu posso abordar essa estratégia do herói e do vilão para convencer ele a fazer isso? Quais verbos eu posso utilizar para inspirar ele a tomar uma ação ou para ele poder refletir? Então, eu acho que parte muito disso, de você entender qual o seu cliente, né, e se você está dentro de uma empresa, né? Tipo, com quem você vai falar, se é uma empresa mais aberta a testar, ou se é uma empresa mais fechada, você entender esse perfil, público, né? e
pensar nas suas estratégias de contar essa história com dados de formas diferentes. Então, se é uma pessoa que está super aberta a testar, experimentar, você às vezes pode ser mais direto, né? Tem cliente até que vira e fala pra gente assim, eu não quero um relatório muito grande, eu quero que você foque só nessa página e tudo bem. E tem clientes que precisam de um suporte, de uma história muito maior. Senta que lá vem história. De um histórico. Porque lá no ano passado era assim, você tem que mostrar todo o caminho. Acho que é isso, é você entender cada perfil e adaptar a sua narrativa de acordo com o seu público. E como é que vocês acabam fazendo essa progressão didática, assim? Porque eu imagino que quando você vai chegar no cliente, e você tem que entender e nas primeiras reuniões fazerem diversas explicações. Por exemplo, poxa, eu vou falar sobre vários momentos sobre taxa de rejeição. Pra gente poder continuar aqui uma conversa e você entender o que eu tô falando, taxa de rejeição é isso daqui. E aí, só pra gente poder ir levantando a bola pra vocês cortarem como isso. Hoje já tem um processo de onboarding, né? Tem isso, a gente até atualizou ele recentemente, com base na análise e percebendo ponto de melhoria, mas a gente faz uma reunião inicial de kickoff, que é para conhecer o cliente, ali a gente até já consegue sentir um pouco o nível de maturidade dele de conhecimento em analytics, para a gente saber o quão técnico a gente vai ser na forma de apresentar, e quais são as principais dores deles, quais são metas da empresa, todo esse cenário. E aí, com base nisso, a gente monta um roadmap de entregas, assim, quais são os pontos que a gente mapeou que são importantes da gente analisar. Então, de certa forma, as 4 primeiras reuniões, a gente já tem ali alinhado, olha, nós vamos focar nisso. Aqui a gente vai focar nisso. A gente teve um cliente, primeiro a gente focou na análise do fluxo de comportamento do usuário na jornada do site, que é até muito comum a gente ter isso com os clientes, para entender onde que a gente perdia mais o usuário na jornada de compra. Depois focou no mix marketing, que é para análise de mídia. Aí no terceiro mês já era mais focado no comportamento de novos usuários, propriamente, não da galera recorrente, da galera nova. E depois, para a quarta, eu não lembro exatamente qual era, mas também tinha... Aí depois, no final, a gente ia revisar e trazer um novo conjunto de análise, que aí também evito que às vezes a gente traz uma super análise e o cliente, mas eu queria ver não sei o quê. Você fala... aquele famoso combinado não sai caro. E a gente também recomenda que todo mundo assine o Prime. Então, isso é maneiro, porque a gente passou a fazer isso no time de auditoria. Então, como a gente tem o primeiro contato com o cliente, eu entendi que num determinado momento, isso antes de ler livro, mas naquele podcast de Data Storytelling, o quanto que a gente precisava de trazer contexto para a galera ao longo da nossa conversa. Principalmente a gente que lida com a parte totalmente técnica. Fica muito obscuro pra galera. Então, teve um cliente específico, eu cheguei e falei assim, cara, para a reunião aqui agora. Tinha 30 minutos de reunião, eu falei, cara, para a reunião aqui agora. Vocês não estão entendendo porra nenhuma do que eu tô falando. Né? Todo mundo, não tô. Faz o seguinte, você vai entrar aqui, vou dar um acesso pra vocês de 1 mês grátis. Sem brincadeira, sem jabá, sem nada. Acessa os 30 dias. Se você conseguir acessar em menos, depois vai lá e cancela. Foda-se. Agora, acessa aqui, faz esse curso, e volta aqui na outra semana. E aí, porque assim, eu entendo que a gente contar dando contexto é muito bom e tal, mas tem algumas coisas que o cara precisa saber antes de começar. Por isso que eu levantei essa bola pra gente poder cortar, e o Prime ajudou a gente, pra caramba na auditoria, porque o cara entende quais são o que é métrica. Tudo bem, a gente tem que trazer contexto, mas a galera que tá recebendo a informação precisa de alguns conceitos antes da gente começar, né? Então o Prime tem ajudado bastante o nosso cliente. O que acontece muito também quando a gente separa processo analítico e processo criativo é você, muitas vezes, ter pessoas diferentes para cada uma dessas etapas de processo. Se a gente for voltar na publicidade, lá atrás, né? O processo, muitas vezes, analítico, ele não é feito pela galera que vai pensar na peça publicitária, que vai pensar no anúncio, nem nada do tipo. Tô pensando na publicidade só de uma forma mais fácil de tangibilizar. Então existe uma galera do processo analítico que vai fazer a pesquisa, que vai entender o público, vai entender a persona, vai levar esses números para alguém que agora vai pensar com esses números como chega no objetivo que foi traçado. Isso é publicidade, né? Quem estudou, quem sabe disso. Quando a gente olha pro nosso lado, acho que o grande ponto aqui, na minha opinião, na real, é entender como é que a gente faz isso na prática. O processo analítico é comprovar algo. O criativo é como geração. Ponto. Se eu não tiver tempo para pensar no processo criativo, eu sou a geração bunda. Esse é o principal ponto. Os dois processos, eles demoram muito. Só que qual é a grande diferença de um processo para o outro? Um é mais tangível, que é o processo analítico. Eu olho e falo, acabei de descobrir qual é o problema. E eu vou dar esse exemplo aqui em cima de uma ação que a gente fez no Prime. E o segundo, o processo criativo. Então vamos trazer um processo analítico aqui.
A gente na Métricas Boss precisa aumentar a quantidade de engajamento no Prime dos nossos alunos dentro da plataforma. Parte número 1, isso é um problema. Então, qual o motivo dos alunos não engajarem? O motivo dos alunos não é nem não engajarem, ter uma taxa de engajamento baixa, abaixo do que a gente esperava. Tem várias hipóteses. Beleza. O que a galera mais faz dentro do Prime? Assistir os cursos. Essa é a principal função. E qual a segunda ação que essa galera mais faz? Tirar dúvida. Beleza. Então, se a galera acessa para fazer o curso, tirar dúvida, o segundo acesso dela depois vai ser para quê? Para assistir uma próxima aula ou um próximo curso, ou ver se a dúvida dela é sanada. A dúvida dela é sanada? Não. Por quê? Porque a Métricas Boss Prime hoje tem um problema que é responder essa galera de uma certa forma em texto e que seja prático e tal. Tinha esse problema. E aí, qual era o problema que nós tínhamos? Fizemos várias ações. Então, descobrimos o problema aqui do processo analítico e agora a gente tem que ser criativo. Qual foi a primeira coisa criativa que a gente fez? Vamos chamar a equipe para responder essas dúvidas, dando ponto para a equipe, e quando a equipe chegar em X pontos, pode trocar por voucher do iFood. Isso funcionou durante um tempo e a gente percebeu que não dava, porque o time, no tempo todo, parar, olhar a planilha, ver que resposta é, às vezes a pergunta é complexa, não tem imagem e tal, isso não engajou. Olha de novo. O problema se mantém porque a gente não tá conseguindo responder a galera e a galera não tá voltando porque o cerne é esse. E a galera não tá voltando porque a galera não tá tendo resposta. Então como é que ela vai engajar com você? Se ela te fez uma pergunta, você responder faria ela voltar pra acessar e interagir contigo. Você não tá fazendo. E aí processo criativo de novo. Então qual a forma da gente fazer isso? Como é que a gente pode deixar isso mais rápido, mais fácil, mais usual, mais prático, mais mão na mão com o nosso assinante? Processo criativo de novo. Por que a gente não faz um vídeo explicando essa porra? Pô, tá maluco? Não, une útil ao agradável. Quinta-feira mesmo a gente tá fazendo podcast, pega o mesmo cenário de podcast, aí o Luciano abre o computador, lê os comentários da galera, o que for comentário simples a gente fala, o que for comentário mais complexo a gente compartilha a tela, responde. Eu e o Luciano gastávamos, na semana, mais de 9 horas respondendo dúvidas de alunos. Por texto, maçante. Caralho, chato. A gente gasta 40 a 1 hora. 40 minutos a 1 hora. O máximo que a gente gastou foi 1h40. Na primeira vez na primeira vez que tinha 100 perguntas para poder responder. Nunca mais gastamos esse tempo. Isso aqui, para mim, tangibiliza o processo analítico e o criativo. E o criativo não é fácil. E eu acho importante destacar também a possibilidade de você testar, errar, aprender e voltar. E eu acho que essa é a parte, acho que talvez mais importante, porque muita gente acha, tipo, eu não posso errar, ou tem que dar certo, e se der errado eu não vou testar de novo. O processo é totalmente experimental. Você vai indo testando, só que é um lance que, volto para um podcast do Mineiro, que ele fala, o lance de você utilizar o dado é diminuir o risco, mas ele é um processo experimental, você está testando o tempo inteiro. Você ainda assim está formulando hipóteses, você tem que validar as hipóteses, que é botar em prática a ação e analisar o dado dela e mudar. E aí é sempre a premissa de, beleza, se a hipótese estiver errada, a gente faz uma nova, mas percebe rápido, por isso que é importante Mas analisar. O problema para mim, quando a gente olha o processo analítico, é que mais uma vez ele é tangível. Descobri o problema. Eu descobri uma causa. Eu descobri alguma coisa que tá acontecendo. Achar o problema é mais difícil que contar. O problema, para mim, é que as pessoas negligenciam ou dão menos importância ao processo criativo. Esse é o ponto. Então, o que a Manu falou, que a Mafê falou aqui, que você falou aqui, corroboram por a gente trabalhar numa empresa que tem um espaço que permite erro, que permite aprender, que permite a gente ser criativo, que dá espaço para que isso aconteça. O problema é eu estar descobrindo uma análise aqui agora, ver um erro. Descubro o erro. Penso na solução, e amanhã eu já tenho que ter a resposta dessa solução, eu entendo, beleza. Mas se a solução não for boa, e aí? Qual a próxima? Qual a próxima? Não, e qual a fábrica de criatividade? Porque às vezes a solução é implementada, ninguém sabe quando. E aí, não tem documentação nenhuma. Como é que você vai saber se deu certo ou se não deu? Porque ninguém sabe quando aquilo surgiu. Teve um outro caso que a gente fez, mas aí pegando agora pro YouTube. Tipo, a gente tava querendo aumentar a quantidade de cliques dos nossos vídeos no YouTube. E aí a gente foi buscar uma solução, o KPI era aumentar a taxa de clique. E aí a nossa intenção era, cara, como que os usuários acessam hoje os nossos vídeos do YouTube? E aí a gente entendeu que a gente não estava tão próximo das nossas personas que a gente tem desenhadas. E qual é a melhor maneira? E aí eu sentado pensando, o processo totalmente criativo, o dado já estava lá, a gente tinha comprovado, a nossa taxa de clique está baixa porque a gente tem, 100 vídeos postados, 3 é o que tem uma visualização. Não faz sentido, porque esses conteúdos antigos continuam
trazendo e retendo mais do que os conteúdos novos. Senão não faz sentido a gente continuar gerando conteúdo aqui pra galera. E aí, beleza, como que eu fico mais próximo da minha persona? E aí eu fui, quem é a minha persona? Quem já tá no Prime. E aí a gente sentou, pegou, tem um conteúdo hoje no YouTube, que é o Ilhas Tagueados, que é exatamente, a gente pega as melhores perguntas do MB Responde, isola e faz um conteúdo que a Manu já gravou, o Fio já gravou, a Mafês também já gravou com a gente, só ainda não foi pro ar ainda. E aí a gente fala sobre a dúvida do cara, que a gente tira direto do Prime e traz para dentro do conteúdo. E esse é um processo que a gente está experimentando nesse momento. A gente ainda não tem total certeza se esse conteúdo é um formato que faz sentido pra gente. Mas aí, olha que interessante. A gente hoje consegue, ter um alcance interessante, porque qualquer vídeo hoje que a gente coloca dentro de um post, aumenta a probabilidade daquele ranqueamento, daquele conteúdo no Google. E aí a gente começou a colocar esses conteúdos que respondiam algumas dúvidas específicas dentro dos nossos posts. E aí a gente acabou melhorando no final a qualidade do conteúdo do blog. Pra você ver, é um processo que é de teste, às vezes dá errado, e quando às vezes dá errado, você ainda pode te extrair uma limonada disso. E resgatando aquilo que a Mafê falou no início, que é tudo interligado, né? Então, você pensou numa solução pro YouTube, se eu sou responsável pelo YouTube, beleza, a Mafê é responsável pelo blog, ela não vai estar nem aí pra isso. Não é isso, é uma solução que pode ser boa pra empresa inteira, então... Acho que tem dois, na minha opinião, na realidade, tem dois aprendizados disso que a gente falou agora. Aprendizado número 1 é não negligencie nem dê menos importância ao processo criativo. Na verdade, ele é o mais importante, né? E é o mais desafiador sempre, porque não tem um padrão. E a única coisa que diferencia um profissional do outro é o processo criativo. O resto é extrair o dado da ferramenta. Analisar dados, você olhar, extrair, montar um dash bonito. Tudo isso você aprende. Exatamente. Você não... Exato. Você ir num lugar, imagina que você vai num mecânico e teu carro tá com um problema. O mecânico descobre o problema. Só que agora ele fala, o problema é esse. Ele não te dá nenhuma ideia criativa pra resolver aquilo. Você vai ficar puto. Você fala, mas ele não resolveu o meu problema. Ele só descobriu. Aqui a ideia é a mesma. Não só em problema, oportunidade também. É descobrir problemas e oportunidades e pensar em como você executa essas melhorias de oportunidade. Aquilo que a gente sempre fala, se você não executa, não tem como você saber se dá certo. E aí você fica naquele mesmo ciclo de você não resolve o problema porque você não executa aquelas ações criativas e você continua tendo o mesmo dado. Então... E o segundo aprendizado pra mim é em cima do que você falou, por último, aqui agora, que você falou sobre a importância da galera entender o negócio como um todo. Então, minha área é CRM, eu vou ver só o CRM. Mais uma vez, pra mim, isso aqui vai em cima da cultura da empresa. Porque a cultura da empresa vai cobrar com que o Luciano resolva só as picas dele. Então, o Luciano, se der ajuda pra Mafê na área de marketing e a Mafê conseguir sair bem, o Luciano não vai ganhar mérito nenhum. Mas se a ideia for ruim, ele ganha demérito. E as pessoas esquecem que pro consumidor ele não olha tudo bem, eu entendo que essa marca aqui, o conteúdo do blog é uma área, do YouTube é outra, então não vou ficar chateado com a marca. Na prática ninguém faz essa separação, é tudo a mesma coisa. E acho que só para complementar do processo criativo, que às vezes é importante também assim, dar um passo para trás para dar dois para frente. Às vezes você pode olhar que você precisa fazer uma pesquisa de mercado, olhar seu concorrente, olhar o concorrente, fazer um brainstorm, conversar com pessoas, viver outras experiências. Para marcas que têm loja física, a gente já tem cases com algumas marcas que a gente foi conversar com os vendedores para saber o que o consumidor, quando ia ali na loja, perguntava, para pensar como trazer isso para o site. A gente vai sempre aprender, cara. A galera... Muitas pessoas que ouvem aqui nosso podcast acreditam que a Métricas é referência no que faz. Cara, recentemente eu fiz 2 cursos lá fora pra ver o que nego tá falando diferente. Ou pelo menos pra ter um ego massageado e falar, estamos fazendo bem e tal. Ou no mínimo entender uma forma diferente de alguém ver. A gente não vai parar de aprender. E é justamente vivendo essas outras experiências que vão abrir mais coisa pra gente ter mais criatividade, pensar em outras maneiras. Então, ver seu concorrente, ver o que ele faz. E não é copiar, é viver a experiência e baseado nessa experiência ter a sua, né? E eu acho que, só complementando, essa é uma vantagem do digital que o pessoal não explora, porque a gente tá numa profissão que você não precisa ter uma certificação específica. Eu acho que daqui ninguém é formado em uma área extremamente técnica. Eu fiz educação física. Internacionais. Então, assim, são áreas muito que a gente traz essa vivência de fora, e a Métricas tem também uma cultura de trocar. Então, se eu tô com dificuldade em um cliente que eu atendo há bastante tempo e eu não consigo abrir, às vezes, o horizonte, a Mafê vai me ajudar, a Bruna, que é outra analista, vai me ajudar. Às vezes, trocando um papo com o Luciano, pegar a ideia para aplicar nos clientes que ele aplicou no blog da MB. Então, acho que essa troca com profissionais de outras áreas dentro da sua empresa é muito fundamental para o processo criativo. Para oxigenar. Pra você expandir os seus horizontes. Eu acho maneiro uma parada que a gente faz no time de business, que é esse rodízio. Tipo, cara, agora você tá nesse.
Daqui a 6 meses você pode estar num outro cliente, vivendo uma outra experiência que no final você vai acumulando experiência em várias verticais de negócio, né? Para poder utilizar em qualquer outro. Boa. E desbravando mais o livro da Nancy, você vê como é bom, hein? Galera que tá ouvindo e assistindo, a gente tá aqui debatendo vários pontos do livro, falando de sacadas do dia a dia, falando de negócio, falando de empresa, cliente e tal. E lá na página 87, ela fala sobre uma metodologia de fazer date story. E ela diz que toda vez que você for fazer alguma coisa, você tem que fazer o quê, por quê e como. E nesse momento, foi um momento Nessa que hora, eu o Gustavo, quando ele leu essa comecei a página, chorar. ele me mandou um áudio dizendo: olha aqui, o filho da puta, o que eu falo. Eu comecei a chorar, eu falei assim, caramba. Final de semana, um print no Discord, você vai ver o livro que o Gustavo mandou. Resgatei aqui simplesmente que Nancy Duarte tá falando. Tá lendo o blog da Métricas Mais. Parece que ela leu aquele artigo de 2016, que a gente explicou o que, por que e como. E como fazer, explicar suas histórias sobre um framework, que é o que eu tô levando, por que eu tô levando e como que a gente vai chegar lá. Então, se a gente desbravar aqui o que a gente tá falando no podcast como um todo, né? A gente falou sobre os pontos ali, né? A gente fazer o processo analítico, o processo criativo. Explorar, explicar e depois, por final, inspirar. E agora a gente tá falando de como botar isso no framework, que é o que, por que e como. Então, o que eu tô levando, por que eu tô levando, por que isso é relevante e como a gente vai seguir daqui pra lá. Eu tô brincando falando disso, mas é porque a gente faz isso na prática aqui na Métricas Boas há muitos anos. Então, Estampado em uma camiseta, não seja printeiro, entendeu? Você não precisa levar um dash de 40 páginas para o seu cliente com prints do GA. É, isso aí. Sem alguma razão, né? Eu queria que vocês contextualizassem um pouco para a galera que tá ouvindo o que é esse framework, o que, por que e como, que a gente já utiliza há muito tempo, que a Nancy acabou utilizando aqui no livro também, e como que a gente aplica isso na prática do dia a dia dos clientes e o que vocês entendem quando a gente pega, tem sido legal isso, porque a gente tem pega os clientes novos, recentemente, que já tiveram alguma experiência de consultoria ou de empresa, alguém com analytics, e quando entram para trabalhar com a gente em cima do nosso framework, a gente percebe um certo ganho com esses clientes ali, em cima do que a gente está fazendo para eles, que eles não estavam acostumados. Eu queria justamente entender, que vocês contextualizassem para quem está ouvindo, o que é esse nosso framework, o que, por que e como na prática, no dia a dia, quando a gente está ali na trincheira falando com o nosso cliente, como que é a percepção dele de entendimento em cima disso que a gente faz. Pô. Pensando como estruturar uma resposta clara, assim. E acho que a gente, quando vai trazer qualquer tipo de análise para o cliente, a gente acaba quase sempre começando pelo o quê, né? O que a gente está trazendo. Perfeito. Basicamente, se a gente está... quais foram as métricas que a gente escolheu, qual o contexto que a gente está trazendo ali, e o porquê por que essa métrica responde essa pergunta, ou que partiu da gente, ou que partiu do cliente. Aí isso muda bastante como que a gente vai conduzir, porque às vezes o cliente já tem uma pergunta e ele associa diretamente a uma métrica. Só que às vezes tem outras formas que a gente pode chegar à resposta que ele está desejando, ou até uma forma melhor. Né? Quase como se fosse caixinhas, né? O que. Aí um desses o que surge o porquê. Que às vezes você pode só falar, se você estiver numa apresentação que você está fazendo, pode mostrar aí, tem vários infográficos muito bons. Ela fala no isso livro. na página 87, essa parte aqui que a gente está falando, do que, por que e como. Basicamente, para a galera que estiver vendo, vai conseguir ver, né? Aqui tem o Data Story ali em cima, embaixo tem lá o que, embaixo o que, por que e como. O que, por que e como. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é o que? É deixar claro o que precisa ser feito para ajudar. Beleza. Depois o porquê. Descreve os dados que precisam mudar e por quê. E essas Mostra pra essa daqui, declarações Gustavo. costumam começar Mostra pra essa daqui. com o porquê. Pronto. E por último aqui, o como, que é qual processo precisa acontecer para sustentar a realização da recomendação. Esclareça a sua recomendação explicando como tudo será feito. Então, mais uma vez. O quê? Deixa claro o que precisa ser feito para ajudar. Por quê? Descreve os dados que precisam mudar e por que precisa mudar. E normalmente essa parte costuma começar com o porquê. E o final, que é o como, é qual processo precisa acontecer para sustentar a realização da recomendação. Esclareça a sua recomendação explicando como tudo será feito. Onda. Só isso para a galera entender. E aí, como que é na prática com os nossos clientes a aplicação disso? A gente traz os relatórios sempre no Data Studio, que já facilita esse processo do que a gente puxa as métricas ali diretamente da fonte de dados, então não precisa ficar tirando um monte de print.
A parte do porquê e do como, muitas vezes a gente traz em formato de texto. Então, a gente mescla ali um dashboard com um relatório. Ele não fica exatamente um dashboard, então ele não está 100% dinâmico, porque tem um texto ali que se você mudar o período, aquele texto... Vamos inventar um nome, Narrative Dashboard. Qual é o nome do curso de inglês que vai patrocinar a gente agora? Cambly. Cambly, pô. E aí é sempre... Quando a gente está montando um dashboard, você tem que se preocupar em trazer os dados e organizar a visualização e deixar isso claro. Se você não se policiar, o como é o mais fácil de você esquecer de escrever. Então, às vezes, você só, tipo assim, botar até em tópicos, né? O porquê que eu estou trazendo isso e como que a gente vai trabalhar isso no futuro e trazer a sua conclusão já te ajuda até para o cliente direcionar o olhar e saber exatamente o que você está falando. Às vezes, eu até prefiro botar todos os dados numa página e na página seguinte ter esse texto todo escrito. Aí na apresentação eu já vou conduzindo ali só com os dados, mas tem ali o texto, porque o cliente não vai. E para o cliente a gente manda e fica ali registrado para ele, coitado, porque também ele não vai lembrar literalmente tudo que a gente falou. Eu acho que uma metodologia boa que a gente utiliza aqui na MB também, além de deixar isso muito exposto no relatório, porque, né, o que a Mafê sempre fala como head da área, que, tipo, tudo bem, na hora da apresentação eu estou explicando, mas o cliente precisa conseguir interpretar aquele relatório sozinho. Mas eu acho que utilizar uma ferramenta para gestão desses insights. E dentro dessa, a gente aqui utiliza o Trello, e aí você coloca ali para o cliente, ó, é isso aqui que você tem que fazer. E aí ele dentro daquele card você explica ali o porquê, você contextualiza para ele, eu acho que facilita também. Então, você trazer muito claro esse o quê, porquê, e como, a gente até fala, né, que a gente hoje trabalha com mini projetos para até facilitar essa visualização do cliente, não se perder, às vezes, no universo inteiro de métricas dentro do GA, então você focar em uma coisa de cada vez e você conseguir deixar isso também de uma forma visual, né? Então a gente já tem os dashes bem enxutos né, tenta deixar ali já bem claro pro nosso cliente, mas também trazer uma ferramenta visual que vai também trazer isso de uma forma mais resumida, eu acho que também auxilia nessa forma de tangibilizar essa execução, né? Tem um ponto que ela fala que eu acho interessante, que isso até a gente não faz, mas eu anotei até pra gente pensar em fazer, que ela já deixa um sumário. Então, quando começa a reunião, fala assim, olha, a gente fez essa análise, então você já dá até uma prévia de qual vai ser a conclusão. Porque o cliente, às vezes, ele fica na cabeça, ele quer falar sobre algum determinado assunto, e se é um assunto que ele vê que não tá na pauta, ele já traz ali logo no início e resolve pra ele focar no que a gente tá falando ali. Pô, eu acho que dentro disso aqui, de tudo que a gente tá falando, só me conecta a mais coisas no podcast aqui, em cima do que a galera pode aprender. A gente tá falando sobre levar o que aconteceu, por que aconteceu e como melhorar. Beleza. Depois de a gente fazer isso, a gente tá falando sobre como priorizar, até o como ali, no final. E aí no podcast anterior, da Rocket City, episódio anterior, a gente falou muito sobre o ICE Score lá, de como a gente pode priorizar os nossos impactos, nossa execução, em cima de tudo que a gente está fazendo. Então, mais uma vez, o como a gente tem feito para os nossos clientes, né, o final, o como, é gerar para eles também informações que ele entenda o que é o melhor para fazer agora. O que não pode ser feito agora, o que vai demorar mais, o impacto disso, o resultado que a gente espera sobre isso. Isso é muito importante, alinhar também o resultado que a gente espera sobre isso, né? E a gente aí volta no do mineiro. Fala, como é que você espera um resultado? Então, se conecta muito aqui. Aqui a gente explica muito sobre como contar essas histórias aqui. Aí, voltando ao que a gente falou no do mineiro, a gente falou sobre a dificuldade que a gente enfrenta para conversar com pessoas sobre as hipóteses, né? E no livro, a Nancy, ela explica lá na página 85 como explicar / defender isso. Ela fala muito na página 85, eu vou pegar o livro aqui de novo, quem estiver assistindo Mostra na câmera vídeo, tá fudido. Quem estiver assistindo sem vídeo vai ter que comprar. Mas, fecha aqui, imperador. O Spotify agora tem vídeo, queixada. facilita pra geral também. O Spotify agora tem vídeo, pô. Então, aqui, ela traz o seguinte, ela fala pra gente o seguinte framework, Isso é verdade se. Então, isso é verdade se a receita continuar crescendo a 2,5% e a tarifa por hora permanecer igual. Sacou? Vou pegar aqui, como meu ajudante vai trazer aqui o Gnomo. Isso, eu não consigo ler, mas só pra galera ver ali. Não, deixa só a galera ver ali, Isso aí. Então ela traz informações ali que é basicamente o seguinte, Basicamente ela traz ali. Isso é verdade se isso se mantiver igual. Então, por exemplo, quando você traz um como que você quer executar e esse como você explica que é um resultado que você espera, você fala o seguinte,
essa taxa de conversão, ela pode crescer 2% se isso se mantiver igual. Então ela bate muito, muito nessa tecla aqui. Tá na página 85 do livro, para quem não tem o livro ainda e quer comprar. A minha pergunta aqui, agora para vocês, é como que no dia a dia, e aí já tô tentando deixar o mais tangível possível pra galera aqui, como que no dia a dia a gente consegue inspirar, lá naquela etapa inicial, a gente falou, as hipóteses e convencer o nosso sócio, convencer nosso stakeholder, convencer nosso chefe, que aquela hipótese que a gente está gerando tem um resultado esperado, interessante e com alinhamento de expectativa. Acho que o principal foco que ela diz aqui é o alinhamento de expectativa. Olha, esse podcast pode estar muitos plays se mantiver a quantidade de plays semanais, porra. Você alinha a expectativa. A gente pode ir pro top 10 se a quantidade de plays continuar crescendo conforme cresce toda semana. Então você conta dessa forma. Como que a gente consegue fazer isso? Porque a gente pode viver cenários da inspiração de dois tipos. O extremamente empolgado e o extremamente pessimista. O extremamente pessimista, na minha opinião... Filha da puta. O extremamente pessimista, na minha opinião, ele vai ser a pessoa que talvez não vai convencer ninguém. Porque, porra, você tá mandando eu executar uma parada que você acha que pode dar certo ou não. E o extremamente otimista também pode vender um peixe muito errado. De falar, isso vai dar certo, confia, vambora. E executa, o negócio vai pela metade. Então, como que no dia a dia a gente consegue essa prática aí das pessoas confiarem no que a gente está falando com alinhamento de expectativa para que nada saia em desordem? E como diz a célebre frase de Maria Fernanda Neuhauter, combinado não sai caro. A gente ainda não lê mente. A gente ainda não lê mente, combinado não sai caro. E eu até lembrei de uma coisa que a gente falou num outro podcast, já falou em dois, Boa. com o Nélio e com a Ingrid, Boa. que a gente até falou da estrutura o arco narrativo Da da Pixar, que faz uma ponte muito grande com o que a gente falou antes do que, porque, o como da Boa. estrutura narrativa. E aí, acho que ela fala no livro do momento estar, né? Que é quando você traz o momento estrela, basicamente é o momento estrela da apresentação, né? O principal ali, a cereja do bolo. Que aqui a gente até na MB traduziu um pouco para o momento irado. Vamos chegar lá já. Que é importante resultado ao dado otimizado, né? Que é o momento da gente destacar o que a gente pretende fazer com isso e qual o retorno que a gente está chamando de ROI que a gente espera. E aí a definição do momento irado é diretamente ligada a quem está escutando, porque se a gente tem que pensar que se a gente está apresentando para um diretor ou para um CEO de uma empresa, ele tem tanta coisa na cabeça dele que ele vai com certeza questionar muita gente. E pode até parecer assim, acho que eu tô mandando mal, mas na verdade não, é porque ele precisa entender todos os cenários possíveis, porque é o dele que tá na reta se der errado. Ou é o bolso dele que tá na reta se der errado, né? Só contextualizando o que a Mafia falou aqui, de novo pra galera, pra você complementar aí. Então a Nancy, ela fala do momento estrela, né, que é o momento star. Que aquilo é o que você tem que convencer as pessoas a ficar na tua palestra, na tua apresentação, até aquele momento estrela, que é onde você vai convencer, inspirar as pessoas a fazer aquilo que você quer. E a gente criou um acrônimo aqui na Métricas, que é o momento irado. Bem carioca. O momento irado das nossas apresentações aqui, que é o importante resultado ao dado otimizado. Então, aquele dado que a gente escolheu como métrica para ser otimizada, as hipóteses que a gente gerou, as ações que a gente executou, qual foi o importante resultado a esse dado otimizado. Isso a gente destaca hoje em diversas frentes, porque o que acontece muito na nossa realidade, que não sei se acontece na realidade de quem mais está ouvindo e assistindo, é participar da nossa reunião uma pessoa de CRM, uma pessoa de produto, uma pessoa de marketing, uma pessoa de tecnologia, e não necessariamente todas elas querem ouvir tudo de todo mundo. Então você fala rápido do CRM, a pessoa de CRM já mete o pé, não quer ouvir o restante das outras áreas. Então a gente precisa ter um momento irado destacado para as ações que a gente faz. Não necessariamente a gente vai ter um momento irado para tudo, né? Senão a porra toda é irada. Mas a gente destaca isso como um momento da pessoa parar, prestar atenção e falar, porra, esse é o resultado que eu tive sobre o negócio, né? Então, importante resultado ao dado otimizado, esse nosso momento irado aqui da Métricas Boss. Porra. Eu só queria falar de um case que aconteceu ontem, inclusive, juntando um pouco disso que a gente estava conversando, sobre entender o seu público e ter repertório e tudo mais. Eu estava falando com uma pessoa, né, com mudar o nome do santo, não, de uma empresa que precisava defender uma ação que ela queria implementar junto aos chefes. E aí a gente conversando, eu falei, eu acho que era implementar um cupom para incentivar uma pessoa a responder a pesquisa.
E aí ela, eu também acho que é importante isso e tal, me ajuda a defender. Aí a gente foi conversando, falei, cara, se o Outback e o McDonald's fazem isso, aí ela, você pode escrever isso pra mim? Então, tipo assim, peguei um repertório de uma parada que a gente vive na nossa vida, né, e tipo, se empresas como o Outback e o McDonald's Já fazem... sei qual cliente. E aí, eu acho que é isso, tipo, entender o público que você tá falando, entender a linguagem, e aí nessa hora, assim, não é exatamente o momento irado, mas acendeu a chavinha na cabeça dessa pessoa, tipo, é isso, eu posso defender utilizando outros exemplos de outras empresas que fazem a mesma coisa que eu quero implementar e que dão muito certo. E a gente tá falando do Outback e do McDonald's, que são empresas gigantescas. Então, eu acho que é isso, é você entender o seu público, ter esse repertório, eu acho que a gente... Por trabalhar numa consultoria e ter contato com diversos universos, isso ajuda bastante, né? Porque por mais que não sejam empresas do mesmo segmento, você consegue ampliar muito o seu repertório. E aí, você estudar e você buscar conhecimento em outros lugares te ajuda na hora de precisar defender uma ideia que pode parecer simples, tipo, você precisa incentivar o seu consumidor, você acaba tendo um repertório ali, tendo um insight, uma forma de trazer isso que vai ser muito tangível para o seu cliente, você vai conseguir defender isso de uma forma muito mais concreta. E até para quem é assinante do Prime aqui que ouve a gente, vai ter uma aula lá no Prime falando do momento irado, hein? Pra galera que é assinante, a gente vai fazer uma live falando do momento irado, explicando o momento irado, destacando. Importante resultado da data otimizada. Inclusive, pro meu time que tá assistindo aqui de conteúdo, faça um corte disso pra eu usar no Instagram, por favor, porque tenho certeza que vai dar muito curtida, viu? Muito engajamento. A gente, trazendo aqui ainda um pouco do livro, já pra penúltima pergunta, por incrível que parece quase uma hora falando sobre esse maravilhoso livro. A Nancy fala também sobre heróis que aumentam números e adversários que diminuem o número. E pra mim isso é um conceito que deixa muito explícito, basicamente assim, sobre como são os protagonistas e antagonistas dos resultados. Então, o que é o protagonista e o antagonista do resultado, o herói e o vilão? E ela descreve isso em vários momentos, assim. Ela fala sobre o Luke e o Darth Vader, ela fala sobre outras relações, ela fala a relação também do aprendiz com o mestre, ela traz muito esse conceito. Como é que a gente consegue, nas nossas análises, deixar isso muito explícito para o nosso consumidor, para o nosso cliente, para o nosso parceiro, nosso time, em cima do que é o herói que está ajudando o negócio e do que é o vilão que está prejudicando o negócio, para a gente ter, em cima do que a gente falou do processo analítico, essa visão para as pessoas entenderem muito bem o que é. Porque muitas vezes numa análise isso fica meio no limbo, né? A galera pode entender ou pode não ter pescado. Como deixar isso explícito para a galera? Eu confesso que depois que eu li essa parte, eu adoro analogia de filme. Eu já pensei em botar, tipo, um bonequinho, assim, fazer um... Dos funcos, né? Mas porque eu gosto muito dessa parte visual, mas assim, só pensei, a gente não faz dessa forma, mas acho que seria legal, fica a sugestão. E acho que isso a gente traz muito na forma de apresentar. E, às vezes, tem alguns elementos de cores, assim, tipo, o famoso vermelhinho da queda, às vezes uns sinaizinhos de exclamação, que isso ajuda já pro cliente bater o olho e achar, isso aqui não tá muito bom. E acho muito ali no texto e na diagramação, né? O que, tipo, botar em negrito, botar sublinhado, o que eu pensei agora seria isso, não sei se você... Eu volto ao que eu falei no início de você entender a informação, né? Então, por exemplo, sei lá, os clientes têm uma preocupação muito grande com a taxa de conversão. Se a sua taxa de conversão subiu, ela pode ser ou porque você cresceu bastante ali em transações, mas pode ser porque você também teve um problema de acesso e os seus acessos caíram muito. Então, acho que você entender a informação vai te ajudar a trazer se é um vilão ou se é um herói. Então, tipo, essa métrica aqui sozinha não me diz nada. É entender o contexto e entender se ela, nesse momento, ela tá sendo... tá sendo herói ali, tá ajudando o meu resultado, ou se é porque um outro vilão acabou impactando aquilo. Então, acho que ter domínio, novamente, do contexto e entender a informação que a métrica passa pra gente é importante, e aí você consegue transmitir isso na forma que a Mafê falou, da visualização dos dados. Então, destacando, usando cores, usando os recursos de negrito, itálico, acho que é entender a informação e saber como passar isso. E back to basics, deixa explícito. Então, na hora que você for apresentar, fala, e isso aqui é o que está jogando o nosso resultado para baixo, e isso aqui é o que está fazendo a gente crescer. Deixa explícito. Isso aqui é que está sujando seus dados. Não deixa subentendido. Se deixar subentendido, pode ser que a pessoa entendeu, pode ser que a pessoa não tenha entendido, no final você acha que a pessoa entendeu.
E pode ser também que às vezes aquela pessoa ele sai da empresa e entre uma nova e ela vai ver os relatórios antigos. E vai estar coitada, É o que o Entendi. Luciano fala, documente. aquela pessoa obviamente não vai ter esse contexto, porque ela também não lê mente, assim como a gente. Nem a mãe de Ná pra prever. É, mas não, pra prever. Então, ó, eu tô tentando cada vez mais, a gente já conversou sobre isso aqui, sobre tangibilizar pra galera que assiste a gente, principalmente, um pouco sobre o quanto o que a gente fala aqui faz sentido pra carreira dela no dia a dia. E a gente falou aqui sobre data storytelling de ponta a ponta, pautado no livro dela. Eu queria agora a resposta de vocês pro seguinte. Nesse caso, a gente aprender a contar histórias com dados é uma hard skill ou uma soft skill? Pô, deixa as meninas falarem aí. Fala primeiro. Eu falo, pode ser. Pra mim é soft skill pura, cara. Soft skill. E é uma soft skill e é uma soft skill de comunicação. Pronto. Porque, na realidade, contar histórias é uma soft skill. Aprender dados é uma hard skill. E quando você junta os dois, você vira o Capitão Planeta. Sacou? Boa, É verdade boa. seja dita. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta, sacou? Porque não adianta de nada. E, de novo, eu bato nessa tecla, eu sei que tem muita gente que é técnica demais. E Os tem puristas. os puristas do Analytics que falam, porque o GA4 tem alta cardinalidade, então é impossível trabalhar sem BigQuery. Calma aí, dá pra trabalhar também, sabe? Não adianta, na minha opinião, principalmente na nossa área, e por isso que eu abri a frase lá do Josh Burson da Deloitte, que hoje, para quem deseja uma posição bem remunerada, a familiaridade com dados é cada vez mais essencial. Não adianta eu ter familiaridade com dados se eu não sei explicar. E querendo olhar muito pro nosso cenário hoje, vou olhar o Brasil aqui, resgato o que 2 podcasts nossos falaram. Podcast número 1, Kleber, do Bradesco. Podcast número 2, o do Mineiro, de Growth Metrics. O Mineiro assumiu pra gente no podcast, quando ele falava, eu sou um cara zero pra implementar qualquer porra. Nossa, eu não vou saber implementar porra nenhuma, mas me botar aqui os números na frente, eu vou saber analisar, interpretar e transformar isso em alguma coisa. E hoje, se você olha pro mercado, a gente tá tendo, e é minha visão aqui, um funil contrário dessa porra. Eu vejo cada vez mais a galera batendo. Você tem que estudar Python, estuda SQL, estuda caralho. E você vai tendo cada vez mais gente técnica e técnica pra caralho que não vai fazer mais nada com dado. Não tô dizendo que a gente não tenha capacidade de sustentar essa galera toda. E que tem vaga pra essa galera toda. Vai chegar um momento que, a minha opinião, vai ter uma bolha. Já aconteceu em alguns momentos aí de... Qual o nome? Aquela porra que é nego chama de demissão mais bonitinho? Uhum. Qual o nome? Layoff. Layoff. Que é tipo É demissão a em barca, massa. a mas famosa não barca bonitinho. do Rio de Janeiro. Aconteceu recentemente, né? Aconteceu com uma Algumas galera. empresas de tecnologia que contrataram Deus e o mundo da parte técnica e olharam e falaram assim, então, tem uma pessoa que pode fazer 2 dessas funções aqui, né? Tipo, dá pra somar, né? Não tem tanto Fazer tempo assim. Combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Então, eu acredito que tem muito espaço pra essa área técnica e cada vez mais a gente vai precisar de mais gente, só que também existe o outro lado. Porque, a verdade seja dita, é muito difícil você encontrar uma pessoa comunicativa que queira parar e falar, deixa eu ver como é que eu conecto aqui, existe uma API dessa merda. Como ao contrário. Pegar uma pessoa que é você, quer botar o fone no ouvido e deixa que eu documento essa merda aqui e implemento, mas depois tu vai lá e se vira com o teu dado, porque eu não quero falar com ninguém. Não, eu quero falar com a gente. Mas eu acredito Eu que já fui assim. mas a maioria dos desenvolvedores vai. Sim, com certeza. Acho que até o Edu Matos, amigaço nosso, fala muito sobre desenvolvimento de liderança para pessoas desenvolvedoras e tal, e acho que um dos maiores pontos que os desenvolvedores vão crescendo em habilidades é saber como falar com pessoas quando se tornam líderes. Exatamente. Né? O cara Então, deixa de ser só programador e começa a gerir equipe e tudo então mais. para mim, E o que difere um do outro é que um cara sabe Exato. falar e o outro não. para mim é a união dos superpoderes. Eu acredito que saber dados é uma habilidade técnica, uma hard skill. Saber falar e se comunicar era uma soft skill. Só que essa soft skill de saber se comunicar e falar, todo mundo deveria se desenvolver. É. É porque eu acho que se você Super não... Gêmeos ativar, né? Super gêmeos ativar. Ainda Se não sei você não nada. sabe passar, é aquilo que a gente está falando no início. Você não vai defender com segurança, né? Se você não tem essa soft skill ali trabalhada, você não vai Sim. saber defender o seu ponto de vista e provavelmente você não vai conseguir vender a sua ideia. Então, E essa soft skill, para mim, se resume basicamente em um pontapé inicial de oratória. Cara, eu vou te ser sincero. Desenvolve oratória e depois, cara, você pode ser. E não é assim, um bom orador é a pessoa que não é envergonhada. Não é. Saber ser um orador é saber se fazer ser entendido. Esse é o ponto. Você não precisa ser showman, Não né? preciso ser showman, exato. Mas acho que tem um ponto em cima do que vocês falaram, eu concordo, mas eu acho que
daqui a algum tempo, porque eu acho que algumas soft skills daqui a algum tempo vão virar hard skills. E comunicação, para quem trabalha com dados, é aquele lance, né? É igual a criatividade para quem trabalha com dados. Se você não é um cara criativo e trabalha com dados, então criatividade é uma hard skill, assim como comunicação, porque você sempre está contando essa história para alguém. Você nunca está lendo dados só para você, sabe? Você tem mais gente no teu time, você tem o seu chefe para você poder mostrar essa informação. Então eu ainda não sei se eu concordo com, tipo, a comunicação ser uma soft skill. Boa. Acho que ao longo do tempo isso vai mudar e vai virar, tipo, obrigatório a galera aprender a se comunicar. Eu acho, se você, minha opinião porque se você vai no médico, né, a Mafê tem família de médico, você pode ter médico hoje, que é um médico super direto, mais objetivo, e um médico mais sussa, legalizezão. Mas ambos têm que ser bons oradores para te explicar o que está acontecendo com a tua saúde e por que você tem que tomar aquela decisão. E eles até têm que saber direcionar se ele vai ser mais direto, se ele vai ter que explicar mais. E quando você vai no médico, eu duvido que um cara que você tá fazendo a consulta com ele vai ler o seu exame de sangue ali, e se ele não te contar aquilo, a hemoglobina tá de boa. Ele vai falar uma porrada de termo técnico que você não vai entender nada. Então, tipo... De novo, né? Exatamente. De novo, o que a gente falou. Aquele dia eu falar assim, que a taxa de rejeição... sua hemoglobina glicada tá maravilhosa. Que porra, hemoglobina glicada? Eu vou morrer ou não com essa merda? Exatamente. É isso que eu preciso que você me explique, mais uma vez. Voltando um pouco no que o Mineiro falou no podcast, eu acho que também parte muito do profissional. Então, identificar, tipo... Eu me acho uma pessoa que sou boa na comunicação. Então, pra mim, acho que às vezes até pro meu perfil profissional pode ser uma hard skill, e aí eu vou desenvolver muito isso e vou me aplicar mais em outras coisas, tipo, parte mais técnica, assim, eu puxo ali bastante o Luciano e a equipe dele, mas eu acho que também é isso, você interpretar aquilo que você é bom como profissional e dentro da área de dados eu acho que é essencial, mas já saber, tipo, eu sou uma pessoa comunicativa, então pra mim eu acho que esse é o meu forte como profissional, então pra mim eu acho que é uma hard skill. E aí eu acho que é uma habilidade que todo mundo tem que ter, e se você não tem, você precisa desenvolver. E sabe vai fazer onde... curso de oratória, vai ler livro. Sabe onde a galera pode tá chegando no jabá agora. Sabe onde a galera pode se desenvolver com oratória para profissional de dados e analytics? Tem um curso maravilhoso lá no Métricas Source Prime. Pô, arrasta essa porra pra cima. Lá no Métricas Source Prime, além dos mais de 20 cursos, tem um lá que é oratória para profissionais de analytics. Exatamente, cara. Justamente pra qualquer... Cara, olha que engraçado. A gente fez uma pergunta pra saber se isso era uma hard skill, soft skill, e aí, poxa, Gustavo levantou o jabá e você vai comprar e a gente vai medir isso lá no site. Meninas, queria a percepção final de vocês, assim, do livro. E agora, inspirem quem tá ouvindo. Por que essa galera tem que ler o livro comprando pelo botãozinho que tá aqui embaixo de afiliado nosso? Tá rolando? Eles podiam dar um descontinho pra gente, né? Não, o Tabux já deu o livro pra gente aí, tá bom. Acho que o principal, assim, que eu falaria é que isso ainda é uma coisa meio novidade, meio diferencial, mas daqui a pouco vai ser o básico. Você não precisa nem ser um especialista, você não precisa querer... O seu sonho é trabalhar na Métricas, a gente vê isso o dia inteiro, mas se você trabalha em qualquer coisa que você tenha apresentar um dado para uma pessoa, você tem que defender a sua ideia, você tem que saber contar a sua história. Isso ajuda até a ganhar DR, né? Então... Não pode ser acabou. Boa, Mafê, e avisa pra todo mundo que a Disney é aqui, né? Disney é aqui. Piada interna também. Assim, a gente gostou tanto do livro que até, não sei se mais alguém sugeriu, mas eu já sugeri pro Gustavo no Clube do Livro do ano que vem, a gente leu outro livro da Nancy, que é o Ressonância, que também é muito recomendado nessa área de dados. Mas eu acho que os argumentos são aquilo que a Mafê falou no início, tipo, é um livro bom para quem está iniciando, porque ele vai te ajudar a se inserir nesse mundo de aprender a como lidar com os dados, e é um livro bom para quem já está no mercado, porque ele vai te dar mais base e vai te desenvolver mais. Então eu acho que é um livro que é isso, né? Tem muito livro de analytics que é muito para a galera que já está lá avançada, e esse livro não, ele é um livro que ele atende a todos os públicos, porque ele vai te ajudar de alguma forma, sabe? Então, acho que é essencial para quem trabalha com dados e não só para quem trabalha com analytics, para quem trabalha no digital como um todo, ou se você trabalha num negócio físico também, você de alguma forma precisa apresentar um relatório, alguma coisa do tipo, é um livro que vai te desenvolver. E se você é uma menina, um cara, qualquer pessoa, deixe ser vivo que você seja, e é técnico pra caramba,
desenvolva a habilidade oratória que vai te ajudar. E se você é uma pessoa que é da área de digital, um ser vivo da área de digital, e não entende a parte técnica, desenvolva o básico disso também, que vai fazer com que você seja um profissional, um ser vivo da área de analytics. E, olha só, tem um ponto que a gente esqueceu aqui. É só porque elas estão no time do MB que elas não vão ganhar presente. A gente só não vai abrir, tá? A gente só não precisa abrir, que já tá no final, mas elas também ganham um presentinho. Logicamente ganham mimos. Obrigada. Por isso que a gente fala que a Disney é aqui. Tem gente que sai da MB pra tentar descobrir a Disney, mas se arrepende e volta. Que a Disney Melhor não citar nomes. Né, Marina? Beleza. Boa. Até semana que vem, gente. Até semana que vem, gente. Um grande beijo. Se comprar o livro, marca a gente, manda lá. E também não esqueça, se gosta do nosso podcast, ativa aqui o sininho, dá 5 estrelas no Spotify, se inscreve no nosso canal do YouTube, lança comentário. Quer temas, pessoas diferentes, quer sugestão de livro? Manda pra gente. Será um prazer inenarrável trocar essa ideia com você. Marca lá o Lucian, @LucianFialho, marca lá eu, @Esteves, GEA, Esteves com S, porque tem gente que acha que é o nome com Z. Marca lá também o @MétricasBoss, beleza? E se quer saber mais como transformar dados em decisões, se inscreve no Summit, hein? Que mais pra cima e até semana que vem. Porra, Valeu!